Bom dia, segundo ano. Hoje nós daremos continuidade ao estudo dos pronomes. Completaremos aqui o estudo dos pronomes pessoais. Aula passada nós focamos nos pronomes pessoais do caso reto. São aqueles que se referem às pessoas do discurso e exercem função sintática de sujeito dentro da frase, ou seja, elas substituem ou acompanham um nome com a função de sujeito na frase. Eu estudo, tu estudas, eles estudam, nós estudamos, vós estudais, eles e elas estudam. Ou seja, são aqueles pronomes que se ligam ao verbo e exercem a função de sujeito, ou seja, o ser que pratica aquela ação. Só exemplificando que nós sabemos que tem verbos que não indicam ação. Mas, para ficar mais didático, vou definir assim por enquanto. Então, eles são o sujeito da oração, enquanto os pronomes pessoais do caso oblíquo exercem função de complemento verbal. Ou seja, pode ser objeto direto, objeto indireto, o complemento nominal quando eu tiver o caso de um nome transitivo. Então, nós temos aí os pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Quando é que se complica um pouco essa situação, nós temos aí a subdivisão entre oblíquos átonos e oblíquos tônicos. Os oblíquos átonos são esses aqui do quadro: mi, ti, si, o, a, lhe, nos, nós, vós, se, os, as, lhes. Estranho, né, falar assim? Enfim, são esses aqui que se referem também às pessoas do discurso, só que se colocando na frase sintaticamente como objeto direto, indireto ou complemento nominal. Qual a grande diferença dos pronomes oblíquos átonos para os pronomes oblíquos tônicos? Bom, a grande diferença é que os pronomes oblíquos átonos, eles se relacionam com o verbo. Na verdade, eles estão sempre junto do verbo. Eles vêm juntamente com o verbo de maneira direta. Isso que eu quero falar. Por exemplo, ama. Se eu quero dizer que fulano ama alguém, eu digo ela o ama. Então, a gente tem aí o se relacionando à terceira pessoa do singular, ela o ama. Então, eu tenho um pronome oblíquo átono, perceba que ele está diretamente relacionado ao verbo. Tem o pronome, logo em seguida é o verbo, não tem nada aí nesse meio, não tem nenhuma preposição entre os dois. Com os pronomes átonos ocorre lá aquele fenômenozinho que a gente vai estudar logo em seguida, da próclise, mesóclise e ênclise, né? Que a gente tem aí essa relação direta com o verbo. E os oblíquos tônicos, diferente dos oblíquos átonos, eles sempre são preposicionados. Então, eles sempre vêm com preposição. Então, a grande diferença entre os dois é essa. Vamos lá. Pessoais do caso oblíquo funcionam como complemento verbal, objeto direto, indireto ou complemento nominal. Já vimos. Eles não governam eu. As pessoas têm muita dificuldade, eu vou botar aqui agora na apostila, para a gente acompanhar pela apostila. Página 15, abram aí. Apostila, página 15. Só um momento. Opa. Em diferenciar os átonos dos tônicos. Vamos lá. Dependendo da acentuação, os pronomes pessoais oblíquos átonos ou tônicos são átonos ou tônicos. Os átonos nunca vêm precedidos de preposição, aquilo que eu falei para vocês. Eles vêm de forma direta, logo ao lado do verbo, ou entre o verbo.
sempre vem precedidos, nunca vem precedidos de preposição, ao contrário dos tônicos, que sempre vem precedidos de preposição. Para que se utilize um pronome pessoal do caso oblíquo tônico, sempre terei preposição, ele sempre será preposicionado. Eu me flagrei pensando em ti. Em ti, eu tenho o caso da utilização de um oblíquo tônico. Por quê? Porque eu tenho a preposição em. Então, eu me flagrei pensando em ti. Se eu tenho a forma preposicionada, eu tenho um oblíquo tônico. Em tudo que eu queria te dizer. Por que que esse ti é diferente daquele ti? Porque aqui, no caso, é um pronome oblíquo átono, ou seja, sem preposição. Eu vejo muito assim, navegando pelas redes sociais, algumas pessoas escrevendo te amo com o TI, te amo. O que não faz sentido, porque te amo não tem preposição. E essa forma ti com i só pode ser utilizada quando ela é colocada de maneira indireta, ou seja, nos pronomes oblíquos tônicos, não nos pronomes oblíquos átonos, que é o caso de te amo. Na verdade, nem é, enfim, depois a gente fala disso. Os pronomes ele, ela, nós, vós, eles, elas, assim como você, quando precedidos de preposição, são oblíquos tônicos, exercem a função de complemento. Lembramos que o sujeito nunca vem precedido de preposição. Eu me flagrei pensando nela, em tudo o que eu queria dizer a ela. Aqui no nela a gente tem essa preposição, só que ela tá juntinha, né, com o ela. Então a gente tem a forma nela, poderia ser a ela e enfim, sempre com preposição. No entanto, é cada vez mais comum o emprego dos pronomes do caso reto ele, elas, eles e elas, não regidos por preposição, como objeto direto. Chama ela para mim, no lugar de chame-a para mim. Eu vi ele no parque, eu o vi no parque. Na oralidade, a gente faz muito essa troca aí do tônico pelo átono, o que é ok na fala. Só que na escrita a gente precisa saber da regra de utilização dos pronomes oblíquos tônicos e dos pronomes oblíquos átonos para que a gente possa escrever direitinho. Então, fixem isso na cabeça de vocês. Pronome pessoal do caso reto, dentro da frase, exerce a função de sujeito, ou seja, conjuga verbo, concorda em gênero, número e o que for com o verbo, enquanto os pronomes átonos, os pronomes oblíquos, os átonos e os tônicos, exercem função de objeto direto, objeto indireto e complemento nominal. Certinho? A maioria dos átonos aí como objeto direto e os tônicos geralmente objeto indireto e complemento nominal por causa da preposição. Isso não é uma regra, é boa parte. Alguns átonos se relacionam aí com verbos indiretos. Para mim ou para eu? Muita gente se questiona qual a forma correta. Professora, é para mim ou é para eu? Bom, a resposta aqui depende. Depende da colocação desse termo dentro de uma frase. Pensei em algo para fazermos. Corrigindo, pensei em algo para eu fazer. Por que aqui o para eu está sendo utilizado? Porque ele exerce a função de sujeito. Quem é que vai fazer? Eu. Ou seja, eu utilizo o para eu. Agora, se eu digo, comprei sorvete para mim. Quem é que comprei sorvete? Eu. Tá oculto. O para mim é o complemento do verbo comprei. Então, aí a gente tem as duas formas de como
se utilizar o para eu e o para mim. Vamos ler aqui na apostila. Analisando, pode-se levantar uma questão. Por que foi utilizado o pronome reto eu e não o oblíquo tônico mim? Bom, a resposta é simples. O pronome eu está exercendo a função de sujeito da forma verbal fazer e só as formas pronominais do caso reto exercem essa função. Mas será que não se trata de uma contradição, já que a gramática diz que o sujeito nunca vem precedido de preposição e que os pronomes oblíquos tônicos, pelo contrário, sempre vêm precedidos de uma? Pensemos um pouco mais. No enunciado acima, a preposição não está regendo o pronome, e sim o verbo da oração reduzida ao infinitivo, indicando finalidade, ou seja, com a finalidade de para que aconteça algo. Agora vamos comparar duas estruturas. Pensei em algo para fazermos. Pensei em algo para fazer. Na primeira, o sujeito da forma verbal no infinitivo é nós, como nos indica a desinência de primeira pessoa no plural, mos. Na segunda, o sujeito é eu, sim. O que teria levado John, o dono de Garfield, a corrigir a frase? Primeiro, se refere, a ele e o Garfield. Ele reformula que o Garfield está com e se coloca como a pessoa da frase. O que acontece aí é essa diferenciação. Então, nós temos o para eu e o para mim, que as duas formas estão corretas dependendo da colocação dentro da frase. O para eu, quando exercer função de sujeito, nessas frases, nessas orações reduzidas de infinitivo, e o para mim, quando exercer a função aí de objeto indireto. Então, vamos lá. Colocação dos pronomes pessoais. Os pronomes oblíquos átonos, que são esses aqui, que tem no slide de vocês, vêm sempre ligados aos verbos, como eu já tinha dito. E dependendo do tempo verbal e da estrutura da frase, podem posicionar-se antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. Quando o pronome é colocado antes do verbo, ocorre a próclise. Não te amo mais. O pronome te vem antes do verbinho amo. Então, aqui a gente está falando de próclise. Quando ele é colocado no meio do verbo, ocorre a mesóclise. Amar-te-ei sempre. O ti tá no meio do verbo. Amar-te-ei sempre. Parece o Michel Temer, né? Falando. Michel Temer que ama a mesóclise. É anormal, assim, na fala dele. Então, a gente tem aí, nesse caso, uma mesóclise. E a gente tem a ênclise quando o pronome aparece depois do verbo. Amo-te. Bom, o que acontece? Existem algumas regrinhas de colocação pronominal que nós veremos na próxima aula. Eu só quero que vocês consigam visualizar que os pronomes átonos, eles são ligados diretamente ao verbo, sem a ajuda de preposição, enquanto os tônicos são ligados ao verbo com a ajuda de preposição. E os átonos, eles podem se colocar na frase de maneira com a próclise, com a mesóclise e com a ênclise. Então, eu quero que vocês visualizem somente isso por enquanto. Me traga um copo. Traga-me um copo. A colocação pronominal que você utiliza na sua frase, por mais que você não compreenda, ela traz todo um significado.
Como aqui no exemplo, me traga um copo, tem o tom de pedido, enquanto traga-me o copo dá uma ideia de ordem. Então, nós veremos depois as regras de colocação pronominal. E por hoje é só. Próxima aula nós veremos aí os pronomes pessoais do caso... Não, os pronomes pessoais do caso, bem doido. Os pronomes pessoais, os pronomes de tratamento, que também está dentro dos pronomes pessoais. É uma subdivisão dos pronomes pessoais. Então, por hoje é só. Só complementando o conteúdo da aula passada. Vocês têm o exercício da página 6, 7 e 9. Para me entregarem até semana que vem, certinho. Então, não deixem de fazer. A nossa avaliação tá próxima. Não sei exatamente quando, mas sei que tá próxima. E é isso. Beijão. Até a próxima aula.